Se sua vida parece travada, parada, emperrada, eu preciso começar com algo que vai incomodar. Porque incomodou em mim também. Talvez você não esteja tentando tanto quanto diz que tá. Eu sei, dói ouvir isso. Eu também dizia que estava dando o meu melhor. Eu repetia isso como um mantra. Eu estou fazendo o que posso. Eu estou tentando. As coisas estão difíceis. E de certa forma, estavam mesmo. Mas quando eu fui brutalmente honesto comigo, percebi uma coisa desconfortável. Eu estava tentando, dentro da zona que não ameaçava meu conforto, eu fazia o suficiente para não me sentir completamente culpado, mas não o suficiente para realmente mudar de nível. Eu estudava, mas não com profundidade. Eu treinava, mas faltava quando a motivação caía. Eu planejava, mas executava pouco. Eu me sentia ocupado o tempo inteiro. E isso me dava a sensação de esforço, mas ocupado não é sinônimo de produtivo. Eu lembro de uma fase em que eu dizia que queria crescer profissionalmente. Eu falava sobre isso para todo mundo, assistia vídeos sobre carreira, comprava cursos online, seguia perfis motivacionais. Mas quando chegava a hora de sentar e estudar 2 horas seguidas, sem distração, minha mente implorava por fuga. E eu confundia intenção com ação. E intenção não move a vida. Ação consistente move. A verdade dura começou a aparecer quando eu percebi que minha rotina não refletia minhas ambições. Se alguém analisasse meu dia sem ouvir meus discursos, jamais imaginaria que eu queria algo grande. Minhas horas denunciavam minha incoerência. Eu dizia que queria resultados diferentes, mas vivia dias iguais. E aqui está algo que ninguém gosta de admitir. Muitas vezes, a vida não anda porque você não está disposto a fazer o que é chato o suficiente por tempo suficiente. Eu queria evolução rápida, queria sair da estagnação em semanas, mas não estava disposto a suportar meses de disciplina silenciosa. Eu me lembro de acordar decidido a mudar. Aquela energia de segunda-feira, aquela promessa interna de agora, Eu organizava tudo, planejava, criava metas, na quinta-feira já estava negociando, essa semana foi puxada, semana que vem eu faço melhor. E assim a vida não andava. Não porque eu era incapaz, mas porque eu não sustentava intensidade com constância. Eu operava no mínimo, confortável, eu fazia o suficiente para manter a ilusão de progresso, mas evitava qualquer esforço que realmente desafiasse minha identidade atual. Porque crescer exige deixar de ser quem você é hoje. E isso dá medo. Eu percebi que parte de mim gostava de reclamar da estagnação, porque reclamar me isentava da responsabilidade de agir diferente. Se o problema é externo, eu posso continuar igual. Eu culpava o mercado, o momento, a economia, a concorrência, a falta de oportunidade. Tudo isso pode até influenciar, mas não explica por que eu não estava explorando ao máximo. O que estava sob meu controle, essa foi a parte que doeu. Porque quando eu parei de olhar para fora e comecei a olhar para dentro, eu vi inconsistência, vi preguiça disfarçada de cansaço, vi procrastinação disfarçada de planejamento. Eu dizia que estava exausto, mas ficava horas consumindo conteúdo irrelevante. Eu dizia que não tinha tempo, mas desperdiçava blocos preciosos do dia em distrações pequenas. Eu queria resultado extraordinário com esforço ordinário. Não funciona. A vida não anda quando suas ações não acompanham seus desejos. E talvez você esteja vivendo isso agora, aquela sensação de que o tempo está passando, mas nada realmente muda, que você está sempre se preparando, sempre organizando, sempre quase lá. Eu vivi anos no quase lancei o projeto, quase mudei de área, quase comecei sério, mas quase não transforma. O que transforma é decisão sustentada. E eu evitava isso porque decisão sustentada elimina desculpas. Se eu realmente me comprometesse, eu não poderia mais dizer que o problema era falta de chance. Eu teria que assumir que os resultados refletem o nível do meu esforço. E isso é pesado, mas também é libertador, porque
Quando eu entendi que a vida não estava andando na velocidade que eu queria por causa das minhas próprias escolhas medianas, eu recuperei poder. Se minhas escolhas me trouxeram até aqui, escolhas diferentes podem me levar adiante. Só que isso exige encarar a verdade dura sem filtro. Talvez você não esteja fazendo tudo que poderia. Talvez você esteja confortável demais na frustração. Eu estava. E admitir isso foi o primeiro passo para destravar depois que eu admiti que não estava tentando tanto quanto dizia. A segunda verdade foi ainda mais desconfortável. Eu não estava só tentando pouco. Eu estava protegendo meu conforto como se ele fosse prioridade máxima. Eu dizia que estava cansado e às vezes eu realmente estava... Mas nem todo cansaço era físico. Grande parte era resistência emocional ao esforço. Profundo. Eu chegava em casa depois de um dia comum e me sentia sem energia para estudar, treinar ou construir algo meu. Mas curiosamente, eu sempre encontrava energia para rolar o feed, assistir vídeos ou conversar horas sobre coisas que não mudariam minha vida. Estranho, né? Eu comecei a perceber que não era falta de energia, era falta de prioridade. Claro, crescer exige energia direcionada... E eu estava disperso, né? Eu me lembro de abrir o notebook decidido a trabalhar em um projeto pessoal. 5 minutos depois, eu já estava respondendo notificações. Depois, vendo um vídeo só para relaxar, quando eu percebia, 1 hora tinha passado. E eu dizia, hoje não rendeu. Não rendeu porque eu não protegi meu foco. Mas era mais fácil culpar o cansaço do que admitir indisciplina. Eu também percebi como eu dramatizava. Pequenas dificuldades... Se algo ficava complexo demais, eu já sentia uma vontade enorme de parar. Eu interpretava a frustração como sinal de que talvez aquilo não fosse para mim. Só que frustração é parte do processo. Toda vez que eu evitava desconforto, eu reforçava a minha zona de mediocridade confortável. Eu ficava bom em começar, mas não em sustentar. E sustentar é o que move a vida. Eu também vivi esperando o momento ideal. Quando a rotina ela estivesse mais leve, quando eu estivesse mais motivado, quando as condições fossem melhores, mas as condições raramente ficam perfeitas. Eu estava esperando. Clareza total para agir com intensidade. Só que intensidade precede clareza. Eu precisava agir com mais compromisso, mesmo sem ter todas as respostas. E aqui está outra verdade dura. Muitas vezes, a vida não anda porque você ainda não pagou o preço. Preço de acordar mais cedo. Preço de dizer não para distrações. Preço de estudar quando ninguém está cobrando. Preço de abrir mão de prazeres imediatos. Eu queria o resultado, mas relutava em pagar o custo emocional. Eu me lembro de um período em que eu dizia que queria mudar de área profissional. Eu passava horas pesquisando sobre a nova área, imaginando como seria a minha vida depois da transição. Mas, quando chegava a hora de estudar profundamente os fundamentos, eu fazia o mínimo. Eu queria identidade nova, mas não estava sustentando o comportamento correspondente. E identidade não muda com desejo, muda com prática repetida. Eu também precisei parar de romantizar minha frustração. Eu me sentia injustiçado por estar estagnado, como se a vida estivesse me devendo algo. Mas a vida não deve nada. Ela responde ao que você faz consistentemente. Quando eu parei de me sentir vítima da lentidão e comecei a me perguntar onde exatamente eu estou sendo medíocre, tudo ficou mais claro. Essa pergunta dói, mas é honesta. Eu comecei a ver que minha rotina era cheia de brechas, pequenos intervalos desperdiçados, pequenas concessões repetidas. Pequenos atrasos que acumulavam, né? Eu não precisava de revolução. Eu precisava de rigor comigo mesmo. Eu comecei a cortar distrações, a definir blocos de foco inegociáveis, a cumprir horários, mesmo sem vontade, a terminar o que começo antes de iniciar algo novo. E sabe o que aconteceu? Não foi mágico, não foi rápido, mas foi diferente. A sensação de estagnação começou a diminuir, porque quando você começa a agir com consistência real, mesmo que os resultados externos ainda não apareçam, você sente movimento interno. E movimento interno precede movimento externo. Eu parei de medir progresso só por resultados visíveis. Passei a medir por comportamento consistente. Estou cumprindo o que prometi hoje? Estou fazendo o que precisa ser feito? Estou
evitando ou enfrentando? Essas perguntas mudaram meu padrão, e talvez a verdade mais dura de todas seja essa. Sua vida não anda, porque você ainda está negociando demais com sua versão fraca. Você faz acordo com a preguiça. Você faz acordo com a distração. Você faz acordo com a autossabotagem. Eu fazia. Mas toda vez que você negocia com a versão fraca, você enfraquece a versão forte. E sem fortalecer a versão forte, não há avanço. Foi quando eu parei de negociar tanto comigo mesmo que as coisas começaram, finalmente, a sair do lugar. O momento decisivo não foi quando eu aprendi uma técnica nova. Não foi quando comprei outro curso. Não foi quando fiquei extremamente motivado. Foi quando eu parei de negociar comigo mesmo. Simples assim. Brutal assim. Eu percebi que toda vez que surgia uma escolha difícil, eu abri espaço para debate interno. Um tribunal mental onde minha parte fraca sempre tinha bons argumentos. Você merece descansar. Não precisa ser tão rígido. Hoje não vai fazer diferença. E isoladamente realmente não faz diferença. O problema nunca é o de isolado. É o padrão repetido. Eu estava tentando construir disciplina com mentalidade de exceção constante. Quer crescer? Sem exceção. Quer evoluir? Sem exceção. Quer que a vida ande? Sem exceção naquilo que é essencial. Eu comecei a criar uma regra simples. Se está na minha lista como prioridade real, eu faço, não negocio, não dramatizo, não transformo em debate emocional. E no começo foi desconfortável demais. Meu cérebro queria recompensa rápida. Queria distração, queria suavidade. Mas eu mantive, porque eu entendi uma coisa que mudou minha postura. Ninguém vai viver as consequências das minhas escolhas por mim. Se eu continuar escolhendo conforto hoje, sou eu que vou lidar com frustração amanhã. Se eu continuar empurrando decisões difíceis, sou eu que vou enfrentar arrependimento depois. Adulto assume isso. Eu também parei de esperar sentir confiança para agir. Confiança vem depois da ação consistente. Eu comecei a agir como alguém que leva a própria vida a sério, mesmo antes de me sentir totalmente pronto. E algo começou a mudar internamente. Eu comecei a me respeitar e respeito próprio gera impulso. Porque quando você cumpriu o que promete para si mesmo, você constrói identidade forte e identidade forte sustenta resultado. Eu não virei outra pessoa da noite para o dia, mas comecei a acumular pequenas vitórias diárias, treino feito mesmo sem vontade, estudo concluído mesmo cansado, projeto avançado mesmo sem aplauso. Essas pequenas decisões começaram a criar uma sensação nova. Movimento. E movimento quebra estagnação. Eu percebi que a vida não estava andando, porque eu estava esperando sentir algo especial antes de agir diferente. Eu estava esperando inspiração, energia, validação. Mas a vida começa a andar quando você age apesar da ausência dessas coisas. E aqui está algo importante. Não é sobrevirar obsessivo, não é sobre se punir. É sobre compromisso com aquilo que você diz que importa, se você diz que quer crescer. Mas não organiza sua rotina para isso, você não quer o suficiente ainda. Se você diz que quer mudar de vida, mas não suporta o desconforto necessário, você ainda está apegado ao conforto atual. E não tem julgamento nisso. Só clareza. Eu precisei escolher o que doía mais. O desconforto da disciplina ou a dor da frustração constante. Eu escolhi disciplina, porque frustração repetida destrói sua autoestima silenciosamente. E agora deixa eu falar com você com calma. Se sua vida não anda, talvez não seja falta de talento, talvez não seja falta de oportunidade, talvez não seja azar, talvez seja excesso de negociação. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe onde está sendo inconsistente. Você sabe onde está se sabotando. A pergunta é, você vai continuar negociando ou vai assumir compromisso real? Não precisa mudar tudo hoje, mas precisa parar de mentir para si mesmo. Comece escolhendo uma área, uma só, e seja inegociável nela por um período consistente.
Mostre para você mesmo que é capaz de sustentar, porque quando você sustenta, você muda. Quando você muda, sua vida responde, não instantaneamente, mas inevitavelmente. A verdade dura é que sua vida não anda, porque você ainda não decidiu que ela precisa andar. Decidir de verdade, com ação, com repetição, com responsabilidade. E quando você finalmente decide, sem drama, sem anúncio, sem espetáculo menos, algo poderoso acontece. Você deixa de esperar que a vida mude e começa a ser o agente da mudança. E a partir daí, mesmo que os resultados ainda sejam pequenos, você sente, você está em movimento. E movimento é o oposto de estagnação. E talvez tudo o que faltava era parar de negociar e começar a sustentar. Se você gostou do meu conteúdo, curta, comente, compartilhe com alguém que você também pode ajudar. Até o próximo vídeo.